Falamos agora do assunto de momento, falamos da reforma tributária, passou o texto, agora ele passou o texto, já foram feitas as apreciações que poderiam alterá-lo e agora ele vai arrumar para o Senado Federal. Mas a reforma tributária é algo que impacta diretamente a economia nacional, impacta os sistemas produtivos do país e pode também trazer alguns impactos para o setor do agronegócio. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o economista Roberto Troster, que participa desta edição de Agricultura BR conosco. Troster, obrigado pela sua participação nesta edição. É muito difícil falar dessa reforma tributária ainda, né? Mas o texto ele já andou, ele deve ter alterações, deve ter algumas contribuições do Senado, mas como que você avalia a ideia e as preposições que foram colocadas nesta reforma? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É positivo, faz 30 anos que se discute reforma tributária. Esses projetos que foi votado ontem, faz 4 anos que está nas duas casas do Congresso, estava sendo debatido. A proposta não é tão boa como era no primeiro momento, quer dizer, tem uma série de penduricalhos que tornam ele um pouquinho mais difícil de ser executado, mas foi aprovado. É um grande avanço por 3 motivos. O primeiro motivo é que a gente começa a fazer reformas, que o sistema tributário brasileiro era chamado de manicômio tributário, estava em 188º quarto lugar em 190 países, pelo mais complicado que era. Vai perder muitas posições, o que é muito positivo. Fica mais fácil para os empresários, fica mais fácil para o governo para fiscalizar e se esvazia um pouco o judiciário por conta das complicações que o sistema tem. Você bem lembrou, né? Isso ainda tem que passar pelo Senado, tem que ser implantado, as alíquotas têm que se definir, mas assim, o que a gente vê no horizonte é bom. O Brasil começando a andar, a melhorar. Pode ser o início de um novo começo para o Brasil. Falando a respeito dessa, e esse posicionamento ele é muito interessante, né? Tivemos um afinamento dos poderes para que ele pudesse ser aprovado, as questões políticas, inclusive partidos que são antagônicos votaram da mesma forma para que houvesse essa reforma tributária. Aqui no Brasil, falando do que nós temos até o momento, nós temos tributos, impostos que são cobrados em cadeia, ou seja, para um produto final ele é cobrado em várias etapas da sua elaboração. E isso pode ser que com essa reforma ele deixe de existir esse procedimento? Imposto de valor agregado. Vamos supor, você tem um sítio, você produz trigo. Eu tenho moinho e eu produzo farinha. E aí, sei lá, mais alguém tem a padaria. Vamos supor, você vende o trigo, você paga um pouco de imposto. Aí, no imposto que eu pago pela farinha, eu deduzo o imposto que eu paguei pelo trigo. E aí, quando o dono da padaria, quando vende pãozinho, deduz o imposto que ele pagou para mim. Então, você não tem, você vai compensando, por isso que se chama imposto de valor agregado. Atualmente, você pagaria imposto como sitiante, como produtor de trigo, aí isso aumentaria o custo, porque eu pagaria o meu imposto sobre o faturamento, mas o produto já vinha mais caro e o dono da padaria ia pagar. E simplifica a burocracia, é muito positivo isso. Mais positivo de todo, acho que o primeiro ponto, é o Congresso como um todo. Não votou no projeto do PT ou de algum partido, votou no projeto do Brasil. É melhor para o Brasil e por isso que ele foi aprovado. Troster, para encerrarmos, sobre as definições ainda que nós podemos enxergar sobre essa reforma tributária, quais são os principais setores no Brasil que podem se beneficiar delas? E uma outra pergunta, com a reforma tributária, municípios e estados
perdem um pouco da autonomia ou isso não deve ocorrer, já que eles participam das decisões junto ao governo federal? Bom, primeiro, o ideal é que o conjunto melhore. Alguns ganham, alguns perdem. Simulação, depende um pouquinho como é que forem fixadas as alíquotas. Na média, 2/3 das empresas vão ter uma redução e 1/3 dos setores vão ter uma alta. Você muda a composição. Como você começa a tributar no destino em vez de tributar na origem, de maneira geral, os estados mais ricos vão perder participação e os mais pobres vão ganhar, o que é muito positivo, quer dizer, porque no estado grande você produz mais e aí todo o imposto ficava lá. Então, os estados que gastam e produzem menos vão ter uma proporção maior de impostos, saem ganhando. O poder de decisão ainda está por ser definido, mas essas contas em aberto. Mas estamos avançando. E eu acho que nesse sentido é importante. Agora, é toda a sociedade participar para achar um equilíbrio que ajude a todos, que ajude que todos os estados saiam igualmente beneficiados e que o país como um todo saia beneficiado.